Novidade na gestão do futebol, novidade que foi destaque nessa semana. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que estabelece regras para a transformação de times de futebol em empresas e cria a figura da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O texto foi aprovado em junho pelo Senado, em julho pela Câmara e sancionado nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Para tratar sobre isso, o que muda e o que significa essa nova lei, até porque a gente ouve falar de clube empresa faz muito tempo no Brasil. A gente tem alguns exemplos que são citados, mesmo que informalmente, como clubes gerenciados como empresas ou clube empresas. O Atlético Paranaense é um, e o Bahia é um outro que tem sido bastante destacado pela sua gestão nos últimos tempos. Eu converso agora com o ex-diretor executivo do Bahia, estava até pouco tempo nesse cargo, foi vice-presidente também do Esporte Clube Bahia, do Bahia, e foi eleito o melhor CEO do futebol há pouco tempo também. Pedro Henriques. Pedro, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Sempre uma satisfação falar sobre futebol, falar sobre gestão de futebol. Né? A profissionalização vem pedindo passagem aqui na gestão do nosso futebol brasileiro. Muita coisa acontecendo nesses bastidores, a gente tem boas expectativas, mas a minha experiência mostra que a gente tem que ser um pouco cético, né? E esperar o desenrolar das coisas para ter uma visão mais clara do que vai acontecer com todo esse cenário. Antes de a gente falar do futuro, eu queria que tu explicasse para a gente o que é essa lei e quais são as principais mudanças que vão vir com essa nova lei e o que muda dos clubes que são mais profissionalizados hoje, muitos chamados já há muito tempo de clube empresa, para agora uma lei que defina que os clubes serão empresas. Olha, primeiro a gente precisa esclarecer alguns problemas conceituais que as pessoas têm, né? Muitas vezes as pessoas confundem gestão profissional com clube empresa, com gestão empresarial. Não é verdade. A gente tem clubes no Brasil que são geridos de forma profissional e são associações esportivas sem fins lucrativos. É o caso do Bahia, que você mencionou, é o caso do Atlético Paranaense, é o caso, por exemplo, do Grêmio, que para mim é um grande exemplo de gestão profissional, que busca um equilíbrio entre os gestores estatutários e os executivos. Né? E existem também, em paralelo, os clubes que têm o formato jurídico de sociedades empresárias, para a gente ficar aqui no juridiquês, né? Que é o que no bom português, que é empresa. Né? No Brasil, a gente tem como exemplos hoje na Série A o Red Bull Bragantino, né? E o Cuiabá, que são clubes que adotam um formato jurídico de sociedade empresária. Poderiam, portanto, ser chamados de clube empresa. Muito bem. E aí, sendo associação ou clube empresa, que já podia existir antes dessa lei, tá? Uhum. Nada impediria, tanto que já existem alguns clubes empresa, né? Especialmente, na minha visão, a carga tributária, né? Que as empresas têm uma carga tributária maior do que as associações, que tem uma série de isenções, né? Tem a questão da possibilidade de recuperação judicial, que é um processo que se faz para tentar satisfazer os credores, dando continuidade à atividade da empresa. Isso também tem um asterisco aqui, que recentemente um clube conseguiu, né, um clube de Santa Catarina, o Figueirense, entrou com recuperação judicial, deu todo um imbróglio jurídico interessante, e é um caso que é pioneiro no Brasil, então a gente vai esperar isso próximo, o desenrolar dessa história para entender melhor. Né? E, para mim, a vantagem que existe no modelo de clube-empresa, que não é a solução dos problemas, tá, dos clubes. Eu sempre defendo que a solução é a profissionalização, o formato jurídico é secundário, mas o clube-empresa ele serve especialmente para dar garantias para você atrair investidores. Né? Não que associações não possam ter investidores, podem, mas todo o arcabouço jurídico, toda a segurança que é proporcionada para quem vai investir, ele fica maior quando você tem um modelo empresarial que garante, seja título de crédito, seja debêntures, seja acordo de acionistas, né, que dá uma segurança um pouco maior para o investidor, porque no final do dia, numa associação, que é o formato geral dos clubes no Brasil, troca presidente de 2 em 2 ou 3 em 3 anos e gera uma insegurança nas pessoas que querem fazer um investimento de longo prazo, por exemplo, num clube de futebol. A grande errar desse modelo de associação para a empresa é a carga tributária no Brasil é altíssima, uma das maiores do mundo, né? E, de fato, o que ocorre é que os clubes que são associações, eles gozam de isenções muito relevantes. E os clubes no Brasil, infelizmente, eles têm um problema de fluxo de caixa.
Se você muda, simplesmente, hoje para amanhã, você muda de associação para clube e empresa, você tem um aumento de mais de 25% na carga tributária. Isso é muito pesado. É muito pesado, ainda mais considerando a realidade financeira dos clubes do Brasil, para falar de compliance também, para falar de trazer investimentos, de títulos do mercado de valores, da CVM. Então, existe uma série de preocupações da transparência e tal. Eu ainda estou com um pouco com as barbas de molho para ver como essa lei vai passar. Por quê? Porque o presidente da República ele vetou alguns trechos que são muito importantes, né, na proposta, no projeto de lei. Ele vetou o que, para mim, causa um impacto gigantesco e pode tornar completamente vazia a norma. Eles vetaram todo o regime tributário, né, que foi proposto pelo relator, que passou no Senado. Basicamente, ele quer dar o regime tributário para as SAFs de qualquer empresa normal. E aí, por mais que valha, que a lei seja válida, seja legal, né, juridicamente, Sim. ela vai acabar não atraindo os clubes, porque o grande elemento proibitivo de mudança desse formato jurídico é a carga tributária. Se o Congresso não derrubar esse veto, eu vejo com muita dificuldade essa transformação de grandes clubes em empresas. Enfim, tem um bocado de coisa mais para falar sobre isso, mas aí vamos deixar o assunto se desenvolvendo aos poucos. Pois é, essa primeira questão do já podia ter clube empresa, o Bragantino foi um ótimo exemplo, porque a gente viu o Bragantino simplesmente chegando num clube, depois de olhar vários, a gente sabia disso, quando estava pronto para fechar um negócio com o Bragantino, a gente já sabia que eles estavam olhando algum clube no Brasil, porque é um projeto internacional do Red Bull. Mas eles chegaram, mudaram o uniforme, mudaram o nome, que é Red Bull Bragantino. Eles pegaram, é o mesmo uniforme do Leipzig da Alemanha, que é um Red Bull que, se não me engano, chegou a ser campeão alemão, então quase foi campeão alemão. Eles botaram a marca deles. E a gente conhece, acompanhando futebol, que os estatutos dos clubes vetam muitas dessas mudanças. Isso é uma vantagem que tu vê? Como é que tu acha que, agora falando mais culturalmente, como é que tu acha que as grandes torcidas, os conselhos dos clubes, depois de tanto tempo com aquele sentimento de clube, de estatuto, vai virar agora em empresa? Tu acha que a cultura futebolística brasileira vai adotar bem vai aceitar bem essa questão das novas regras, de ser menos clube, ser mais empresa? Mas falando do Red Bull, foi um bom exemplo que tu deu, o Red Bull Bragantino. Quando a gente soube do negócio, também veio junto a informação de que eles estavam procurando um clube no Brasil, então não foi o Bragantino especificamente que atraiu, mas o Bragantino era a melhor oportunidade que tinha. Poderia ter pego o Criciúma, por exemplo, que também estava no mesmo nível do Bragantino à época. E a gente vê que eles chegaram, colocaram a logo deles, botaram as cores deles, que é o branco e o vermelho, e o azul e o amarelo no reserva, que é a mesma coisa do RB Leipzig na Alemanha, por exemplo. Então, é o time do Red Bull, cara do Red Bull, o nome do Red Bull e tal. E os clubes não são assim. Inclusive, às vezes tem clube que quer fazer uma coisa diferente no uniforme, fazer uma terceira camisa diferente, ou até mesmo trocar a camisa, não pode, porque o estatuto não deixa, porque é quase uma heresia, mais que um crime, é quase uma heresia. Então, existe essa questão intrínseca da cultura futebolística no Brasil. Então, antes de a gente entrar mais no negócio, eu queria ouvir de ti se o torcedor brasileiro, principalmente o mais tradicional, mais ligado ao clube, ele vai aceitar bem essas mudanças, porque depois que virar empresa, aí vira DRE, vira balanço, vira o que vende mais, vira o que atrai mais, marketing e tal. Cara, de fato, tem essa questão cultural. Eu vejo com mais dificuldade os clubes mais tradicionais do Brasil de fazerem uma mudança, especialmente de ter um dono, por assim dizer, né? Uhum. Eu acho que tem muitos mitos nessa questão do clube empresa. Tanto o mito de que clube empresa é a solução para os problemas de gestão do futebol brasileiro, eu não acredito nisso. E também não acredito que o clube empresa acaba com as tradições do futebol, que o dono vai ignorar os torcedores. Não é assim que funciona, né? A gente tem o modelo alemão, que vale a pena dar uma estudada. Para quem quer uma coisa mais leve e simples, para ter uma visão diferente de clube empresa, eu recomendo a série do Sunderland na Netflix, muito bacana, né?
que acho que derruba alguns paradigmas, É muito boa mesmo. Tanto de sucesso esportivo, pelo mero fato de ser clube empresa, quanto pela estabilidade de gestão, né? O Sunderland já teve, sei lá, 3 donos nos últimos 6 anos. Então, alguns mitos que as pessoas repetem muito e que não necessariamente correspondem à verdade. Nesse sentido, eu quero dizer isso, mas eu concordo com você que há uma dificuldade maior, especialmente nos clubes mais tradicionais, de ter uma mudança de modelo. Mas eu vejo alguns clubes, especialmente os clubes médios financeiramente, com atenção voltada para isso, porque no final do dia o futebol é uma competição financeira. Vai conseguir melhor resultado em campo quem tem mais capacidade de investimento, né? Não tem muito como fugir disso. Se a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro e olha os orçamentos, dificilmente tem muito distanciamento. Quem está na frente tem mais dinheiro, quem está atrás tem menos. Um ou outro clube pode fugir dessa circunstância, mas é a exceção que comprova a regra, né? Então, se você for olhar isso, eu cheguei a fazer esse estudo há um tempo atrás e é muito similar o posicionamento, não há uma variação tão grande. E aí, os clubes de médio porte financeiro, eles tendem a fazer essa migração, né? A gente vê o América Mineiro, por exemplo, já está preparado para se tornar clube empresa, é um clube que é organizado, é um clube tradicional, mas de menos torcida, e que está ali sempre oscilando entre Série A e Série B, né? Uhum. E com o aporte financeiro, com certeza, teria um crescimento substancial. O Atlético Paranaense, que você mencionou, é um clube que eu sei que está sendo preparado já há muito tempo para se tornar empresa. Mário Celso Petralha já vem desenvolvendo esse trabalho, esse planejamento há muito tempo, certamente. Havendo aprovação da lei em termos interessantes, especialmente no aspecto tributário, não vai demorar de mudar, né? Mas é uma coisa que precisa ser discutida com calma, discutida com os sócios dos clubes, com os conselhos deliberativos dos clubes, né? E assim, é preciso você ver os exemplos de sucesso que já aconteceram no mundo e também os de fracasso, né? O Red Bull no Brasil, para mim, ele traz os dois exemplos. Porque antes do Red Bull Bragantino, houve o Red Bull Brasil. E o Red Bull Brasil nunca conseguiu sequer subir na Série D de dado, né? Foram 10 anos, pelo menos, salvo engano, de atividade no Red Bull Brasil. E se você olhar esportivamente, foi um fracasso. E aí, quando a Red Bull parou para avaliar se valeria a pena ou não continuar nesse projeto, eles resolveram cortar caminho, buscaram um clube que já jogava a Série B, e aí conseguiram realmente ter sucesso esportivo. E aí vem crescendo e dificilmente vai ser um clube que vai oscilar negativamente no Brasil, no sentido de estar disputando séries de acesso, né? Por quê? Porque tem grana, porque tem dinheiro. No futebol e na maioria dos esportes de alto rendimento, o dinheiro manda. E o dinheiro gera rendimento esportivo, né? Então, eu acho que o Red Bull é um exemplo perfeito de como clube-empresa, por si só, não é garantia de sucesso, mas que, com estabilidade e bem gerido, é possível ter um trabalho de médio e longo prazo com sucesso no futebol brasileiro. Aliás, isso é possível com qualquer formato jurídico. E o exemplo que eu mais uso para dizer isso é o Atlético Paranaense, que na década de 90 não era nem o clube do Paraná, e hoje, para mim, está no top 6 do Brasil, né? Sempre disputando nas cabeças, com patrimônio, com um dos melhores estádios privados do país, né? Sempre disputando competições internacionais, quando não, Libertadores está ali na Sul-Americana. Nos últimos anos foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil, está sempre buscando acesso a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Ninguém coloca o Atlético Paranaense como clube candidato a rebaixamento, né? Então, por quê? Porque com críticas e elogios que possa se fazer a Mário Celso Petralha, ele comanda aquele clube há 30 anos, né? Quando ele saiu, o clube caiu, inclusive, um breve período. Mas, assim, você pode ter inúmeras críticas à gestão de Petralha, mas ele demonstra que um trabalho com um planejamento estratégico no futebol ele é possível. E isso é possível, seja associação, seja como empresa. Eu já ouvi alguns. A gente está no Brasil, então basicamente quase todo mundo, principalmente os homens, porque a cultura do futebol feminino é mais recente, mas principalmente os homens têm algum time para o qual torcem. E eu acompanho muitos influenciadores do mercado financeiro e uma vez perguntaram para um deles: você assumiria o Corinthians? E o cara é corintiano roxo. Você assumiria o Corinthians? Ele assim, Deus me livre. Por quê? Porque a gente tem essa cultura de que clube de futebol é uma bagunça, é um negócio que financeiramente é feito para dar errado, tá sempre devendo, aí vai lá o governo, isso tudo está no consciente coletivo popular. O clube Flamengo, Corinthians, Palmeiras, os grandes estão
devendo até o estádio, vai lá e o governo anula uma dívida, diminui, reparcela, tal. O quanto é real e o quanto é ilustração da cabeça, é cultural das pessoas, exagero, por exemplo. E por que o Brasil tem essa marca de que gestão no futebol do Brasil é uma bagunça? Porque né? Infelizmente. Era a resposta que eu estava esperando mesmo. Mas agora, Cara, explique a resposta. eu tô até escrevendo um livro que fala sobre gestão, profissionalização da gestão no futebol. E assim, é muito ruim. Eu não. Como você mencionou, eu sou brasileiro, sou apaixonado por futebol, tenho meu time de coração, que é o Esporte Clube Bahia. Embora eu já tenha, desde que saí, feito alguns contratos com outros clubes, consultoria aqui e ali. Mas eu comecei a me envolver no futebol por causa do meu time, que era o Bahia. E eu não tinha nenhuma experiência em gestão de futebol. Minha formação é jurídica, eu sou advogado, tenho especializações no direito. De gestão, eu entendia razoavelmente, cheguei a cursar ADM, embora não tenha concluído, fiz alguns cursos de extensão na área, administro meu escritório e trabalho com direito empresarial. Então, você acaba conhecendo de gestão. Sim. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser vice-presidente do Bahia, o que é que eu percebi? E toda vez que eu falo isso, as pessoas dizem que eu estou depreciando o meu trabalho, mas não é. São coisas diferentes. O que eu digo é que qualquer administrador medíocre se destaca no futebol. Porque não precisa fazer muita coisa. É só fazer o básico. Coisas fundamentais, tipo fazer o que você disse que ia fazer, só se comprometer com o que você tem capacidade de cumprir. Questões básicas de dia a dia, né? De organizar fluxo de caixa, de ter uma previsão orçamentária, né? De ter a gestão dos seus contratos, de ter um plano de cargos e salários no lugar. Então, quando a gente começou a organizar o Bahia, eu percebi que há muitos vícios no futebol. E as pessoas estão acostumadas com a impunidade do futebol. Né? O exemplo que eu dou também é muita gente se surpreendeu quando viu o escândalo do Cruzeiro no Fantástico, né? Porque foi o primeiro contato de todo mundo, eu também, eu estava assistindo aquilo ali, e eu não me surpreendi com o conteúdo das coisas que foram faladas ali. Eu não me surpreendi porque o Bahia, algumas pessoas não sabem, ele passou por uma intervenção judicial. Os escândalos que a gente viu denunciados ali no Cruzeiro já tinham sido expostos no Bahia em 2013. A diretoria foi retirada do poder pela justiça. Quase o que aconteceu com a CBF, né, de anular uma eleição. No Bahia foi diferente. O Bahia tinha um presidente, mandou, saia o Conselho Deliberativo, sai todo mundo, vai entrar um interventor aqui que vai convocar novas eleições e mudar o estatuto do clube. E por que isso aconteceu? Por uma série de irregularidades que existiam. Né? Então, o que me surpreendeu quando eu vi aquelas denúncias do Cruzeiro não foram os conteúdos, que são absurdos, tá? Só para deixar claro, eles são absurdos. Mas o que me surpreendeu foi aquilo chegar no Fantástico, em horário nobre, no maior noticiário dominical do Brasil. Quando isso aconteceu, eu comecei a ter esperança, de fato, de que as coisas podem mudar no futebol brasileiro. Porque os esqueletos do futebol foram para a sala de estádio e milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. E aí as pessoas começam a ver, porra, o que é isso aqui? É um absurdo. O cara paga por serviço sem ter nota, sem o serviço ter sido prestado. O cara vende direitos econômicos de garotos de 12 anos para empresário que não é registrado na CBF. Então, aí as pessoas começam a ver esse tipo de situação e começam a cobrar mudanças. E as mudanças, das mais básicas, elas causam impacto imediato no futebol. Eu me lembro quando a gente assumiu, o Bahia, eu costumo brincar que só devia 2 pessoas, a Deus e o mundo. Não tinha condições, era uma situação constrangedora, o telefone só tocava para cobrança. Para quem eu tenho uma vida organizada, eu não gosto de ser cobrado pelas coisas, né? Eu me mantenho adimplente, mas como vice-presidente do clube, eu tinha, né, que tentar compor essa situação, e fiz isso junto com os diretores da época, que foram muito importantes, todos os diretores, porque aí começou a diferença, né, da nossa gestão. O Bahia só tem 2 eleitos, 2 representantes estatutários, o presidente e o vice-presidente. Na época era Marcelo Santana o presidente, eu fui o vice-presidente, e nós trouxemos 3 diretores executivos do mercado. Todo mundo, inclusive o presidente e o vice-presidente no Bahia, são remunerados, todos remunerados, e precisando dar dedicação exclusiva ao clube. Os diretores que a gente não contratou porque nos apoiaram na eleição. A gente contratou porque a gente foi no mercado ver quais eram os melhores profissionais para a área. Né? Trouxemos um cara para fazer a diretoria administrativa financeira, que era da Bahia mesmo,
mas um cara altamente respeitado, não tinha qualquer envolvimento político com o clube. Fomos para o Sul, para o Rio Grande do Sul, trouxemos o diretor de mercado, o Jorge Avancini, que era ligado ao Inter até então, fez uma excelente campanha de sócio na época no Inter, era uma referência, e vamos buscar um diretor de futebol em outro lugar. Ou seja, a gente começou a tentar colocar profissionais, as pessoas certas nos lugares certos, começou a chamar os credores, olha, o clube realmente está devendo, nós queremos repactuar isso aqui, e aí a gente pegou emprestada a credibilidade de alguns desses diretores, que já tinham uma relação no mercado, digo, ó, senta aqui comigo, com o Jorge Avancini, com o Marcelo Barros, que era o nosso diretor administrativo financeiro, vamos renegociar aqui. E aí, quando você começa a renegociar e você paga a primeira parcela, não é nada demais não, você paga a primeira parcela, aí o mercado começa a dizer, poxa, esse pessoal que está lá é diferente, eles cumpriram o que estão combinando. Quando você paga o segundo mês, o pessoal, ó, parece que a coisa vai mudar. Porque as pessoas faziam acordos e não pagavam nem a primeira parcela, nem a segunda parcela. Isso é comum no futebol. Né? É comum os clubes rodarem com dívida com o empresário, com dívida com o atleta. Até hoje né? A gente vê os atrasos salariais. Hoje se usa muito a justificativa da pandemia. Né? Assim, eu entendo as circunstâncias da pandemia, só que ela não pode virar uma muleta. Porque, veja, a surpresa do fator pandemia aconteceu em março de 2020. A gente está 18 meses nessa situação. Me desculpe, isso não existe mais justificativa de pandemia para continuar atrasando o salário, para continuar não pagando imposto, para continuar não recolhendo FGTS. A realidade está posta. Você tem que tomar as medidas enquanto gestor para resolver o problema. Se você continua tendo esses problemas, é porque você não tomou as medidas adequadas. Depois de 18 meses, eu não estou discutindo que a pandemia não foi uma coisa terrível, foi. Mas você tem que se adaptar. Você vai ficar chorando até acabar? Quando é que vai acabar? Ninguém sabe. E aí, a gente vai continuar atrasando salário, a gente vai continuar não pagando imposto? Esse que é o problema da gestão de futebol. E aí, o que é que acontece? Aí vem uma legislação que diz, olha, durante a pandemia, quem não pagou imposto não vai perder Profut. Aí, quem não recolheu o FGTS não vai poder ter rescisão indireta na Justiça do Trabalho, o empregado por conta das situações excepcionais. É razoável esse tipo de situação? Pode ser, e até é. Mas os gestores eles não podem tomar as suas decisões esperando a leniência do poder público. E é isso que ocorre. As pessoas têm que se esforçar para resolver o problema, e não esperar que resolvam por ele. Né? E aí, quando o dirigente não paga o imposto, que em tese ele tem responsabilidade pessoal, não vai o delegado da Receita Federal cobrar o dirigente. Ele não vai ser autuado por crime de evasão, ou de evasão não, mas por crime pelos crimes tributários que ele eventualmente cometer. Não vai. E é por isso que as coisas não mudam. Né? Vai mudar quando o primeiro cartola for preso, vai mudar quando os clubes começarem a perder ponto. Aí você fala, mas o Cruzeiro perdeu ponto. Perdeu, mas não foi por nada disso aqui no Brasil. Perdeu porque deu calote em compras de atletas e a FIFA puniu. A FIFA puniu. Não foi o STJD, não foi a CBF, não foi ninguém aqui no Brasil. A punição veio de fora. Mas aí, pelo menos, já serviu. Pô, o Cruzeiro perdeu 6 pontos porque não pagou. Olha. O Santos passou ano passado sem poder escrever jogador porque não pagou. Aí as pessoas começam a olhar. Né? Porque eu ficava espantado quando ia um diretor ou um vice-presidente para dar entrevista e falava, não, realmente os salários estão atrasados. Eu teria vergonha de dar uma entrevista dizendo que os salários do meu time estão atrasados. Se eu fosse repórter, eu perguntaria, vem cá, diretor, o senhor não tem medo de o clube ser denunciado e perder pontos na competição, não? Porque os salários atrasados contraria o Profut, não é não? Como é que funciona isso? E aí? Ninguém faz isso. Sim. Isso não é constranger o dirigente, não. Isso é alertar o torcedor do risco que o clube dele está correndo. Né? E eu acho que é preciso haver essa conscientização, e aí eu me dou essa liberdade de dar essa leve cornetada na imprensa, porque dirigente toma muita cornetada, né? Então a gente de vez em quando pode devolver. É preciso gerar essa consciência, né? Porque no final das contas, o diretor, o dirigente, o cartola, né? Ele age quando é pressionado. E quem pode pressionar? Os torcedores e a imprensa. E aí, nesse caso, não seria uma pressão por escala jogador A ou B, demite o treinador, que isso realmente são coisas que, na minha concepção, não cabem. Mas, quando você está falando de profissionalização, é mais do que cabível, é necessário. Ô Pedro, tem uma outra questão também, ainda falando em negócio, depois eu vou querer pegar o outro lado para ver o que pode vir de ruim com essa nova lei. Mas antes, para a gente continuar na parte do negócio, eu vejo em outros países e outros esportes também, que
o futebol ou o basquete ou o futebol americano é tratado como um espetáculo. A gente já fez muitos eventos aqui na São Paulo, então a gente tem um pouco de experiência das etapas de fazer um show, por exemplo, de fazer um espetáculo. Tem a venda de ingresso, que também tem no futebol, tem os patrocínios, tem isso, tem aquilo, e o futebol brasileiro, a gente não vê isso, a gente tem os melhores jogadores do Brasil, mas eles vão para o exterior para dar show lá. Aqui não é muito show, aqui não tem essa visão de espetáculo que tem em outros lugares. Por quê? É cultural dos dirigentes? Não é da realidade brasileira? Porque eu imagino que isso eu vejo uma ligação direta com a dificuldade que os clubes têm para ter sócios, né? Porque os sócios deveriam ser uma boa base financeira para o clube, né? Uma garantia de recebimento mensal do clube, né? Com certeza. Os sócios, por exemplo, até quando eu estive no Bahia, agora já caiu muito até por conta da pandemia, era a maior receita recorrente do clube. Muito mais do que patrocínio, ainda inferior à TV, né? Porque os contratos de TV realmente são os maiores, mas tirando TV, era o maior contrato recorrente, era o maior recebível recorrente do clube. Sobre o que você falou, o futebol, até quem trabalha com isso, quem dá palestra de marketing, de gestão esportiva, adora falar que o futebol é um produto da indústria do entretenimento, né? E eu concordo. Só não é na prática aqui no Brasil, porque aqui a gente não sabe promover entretenimento, a gente sabe promover jogo de futebol, né? Quando você vai, como você mencionou, para os Estados Unidos, você vai ver um jogo de basquete, claro que o principal que você vai assistir é o jogo lá, mas existe todo um espetáculo no entorno, né? Desde antes do jogo, né? Até durante e depois. Tem a cheerleaders, tem a câmara do beijo, tem interação com o DJ, tem uma série de coisas, né? O match day é fundamental. E isso se aplica também no futebol, só que não tanto aqui no Brasil. Se você vai para a Europa, você tem as ações de match day. As lojas que mais faturam, talvez aqui no Brasil também seja, mas é uma percentual muito maior, são as lojas dos estádios onde os jogos ocorrem, né? Então, há forma de você promover esse produto, de você realizar ativações no estádio, de você transformar aquela experiência em muito mais do que os 90 minutos, né? De ter toda... A gente tem, no Bahia, nós tentamos realizar em algumas situações o que foi chamado na época de Dia de Bahia, que o pessoal chegava antes no estádio, tinha um show com alguma banda local, tinha as taças mais relevantes do Bahia expostas, alguns ídolos para dar autógrafos, assim, mas foram ações que ocorreram em algumas situações, mas acabou sendo uma ação dentro de um contexto que foi pontual. Você tem que desenvolver a cultura, né, de entretenimento, né? Quando você está falando de NFL, os caras vão para assistir o jogo, vão para a cidade, movimentam a cidade, ficam nos estacionamentos, fazem os churrascos deles, né? Transformar o jogo, seja ele qual for, no momento premium do evento, mas que existe toda uma estratégia e vários elementos para potencializar a experiência do torcedor e as receitas de quem promove, né? Não existe essa cultura no Brasil. O Brasil é muito focado no campo, nas 4 linhas, inclusive não só o departamento de futebol, mas o departamento de marketing, os departamentos de comunicações, salvo algumas exceções, evidentemente, que desenvolvem bons trabalhos, mas é muito em si mesmado, né? E a gente precisa mudar essa cultura, porque o futebol ele é uma indústria que movimenta bilhões. O futebol brasileiro tem um rendimento muito abaixo de sua capacidade, na minha concepção, especialmente por conta da pouca profissionalização da sua gestão. E quando as pessoas entenderem que o que é mais relevante é a competição, aí a competição vai ser valorizada e todos os envolvidos vão ganhar muito mais. O Brasil até outro dia não tinha transmissão internacional. Você está na Inglaterra, você consegue ver o jogo do Campeonato Peruano, não conseguia ver o jogo do Campeonato Brasileiro até outro dia. Então, assim, falta muito essa capacidade de entendimento de gestão. Por quê? Porque quem toca o futebol brasileiro não pensa no produto futebol. Os dirigentes de clubes vivem muito numa loja do que a gente usa muito aqui na Bahia, no Nordeste, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. O cara quer defender os seus interesses. Não está preocupado em engrandecer o produto futebol. E a CBF cuida bem da seleção brasileira, comercialmente falando, especialmente, né? Quando você vai ver o Campeonato Brasileiro, os campeonatos brasileiros, quer dizer, a Série B, que é o segundo ou terceiro maior campeonato do país, não tem VAR. Vai passar até agora, né? Espera-se, né?
o Campeonato Brasileiro não para em data FIFA. Desvaloriza o produto. O Campeonato Brasileiro é espremido em 6, 7 meses para se dar meses para competições regionais por questões eminentemente políticas. Quer dizer, não é pensado o produto, né? Então, para ter mudança real, é preciso quebrar todos esses paradigmas. E aí vai muito além da questão da lei de sociedades anônimas de futebol, vai dentro dessa possibilidade de liga e de clubes, que é outra lenda aí que a gente espera ver se tornar realidade, vem de mudanças na A primeira CBF. liga, ô Pedro, foi um vulto, né? Teve quantas temporadas a tal da primeira liga? Dois anos, eu acho. Uma decente e a segunda morreu, né? É, por aí. Não, mas foi isso mesmo. E assim, Que era um a gente projeto, tem na exemplo. verdade, meio de franquia, meio MLS, né? Meio do campeonato de futebol norte-americano, campeonato de soccer norte-americano, né? Uhum. Assim, as pessoas têm que olhar as coisas que funcionam, não adianta. O ecossistema do futebol brasileiro é político. Se você for querer romper, sair do 8 para o 80, o meio não vai deixar. Não vai permitir, porque o sistema não permite, não vai permitir ser destruído, né? Então, assim, existe como você ir evoluindo aos poucos. O exemplo que eu gosto de dar é o da Liga do Nordeste, né? A Liga do Nordeste existe aí já há um bom tempo, faz a Copa do Nordeste já há 9 anos, isso porque teve um acordo na justiça com a CBF, que é uma história mais longa que a gente pode comentar depois. Mas como é que a Liga do Nordeste conseguiu assentar todos os interesses? Porque a Liga do Nordeste entendeu, olha, se eu não chamar as federações estaduais, que detêm muito poder político, eu não vou conseguir realizar minha competição. Então, muitas vezes, dentro das reuniões da Liga, tem representantes das federações. As federações recebem valores comerciais. Você acha isso ideal? Eu não acho ideal. Mas foi o caminho que a Liga encontrou para viabilizar a competição. E a partir do momento que a competição vai crescendo, você vai evoluindo o seu modelo e vai tornando ele cada vez mais profissional e perto do ideal. A Primeira Liga, não. A Primeira Liga, ela queria ser um negócio de ruptura. E para você ir do 8 para o 80 é muito difícil. Você vê pelas pessoas que começaram a tocar o projeto. Nada contra, mas quando você fala em Calil e Petralha, que foram os dois caras que estavam mais à frente inicialmente ali da Liga, você está falando de dois caras com perfis de briga, né? Não são perfis políticos de composição, de não, vamos sentar e resolver. Não, é perfil de embate. E quando você vai para o embate com a CBF, que estava forte na época, não é como ela está hoje, né? Dificilmente você vai ganhar, meu amigo. Dificilmente você vai ganhar. Então, hoje, no Brasil, existem contextos, não é nem só um, são vários contextos que favorecem movimentos para profissionalizar a gestão do futebol brasileiro em clubes e do futebol como um todo, como um produto. Se os dirigentes vão conseguir aproveitar esse momento, deixar suas vaidades e seus vícios de lado, aí são outros 500. Tem lado ruim nesse projeto que foi aprovado, porque a gente falou agora um pouco sobre o que poderia ser bom, falou muito sobre gestão de futebol, que está super interessante, mas eu quero saber porque eu vi algumas reportagens dizendo que diminui a transparência, aumenta a leniência com dívidas, tal. Tu viu pontos ruins nesse projeto? Cara, assim, de fato, num dos vetos de Bolsonaro diminui um pouco a transparência de indicação dos acionistas, das pessoas que efetivamente estão fazendo parte do clube, podem vir a fazer parte do clube, mas, de novo, está cedo, os vetos podem cair, né? Certo. Eu quero ver, a gente vai poder falar com precisão, no detalhe, depois que tiver realmente tudo passado no Congresso, mas, de fato, os vetos, na minha concepção, prejudicam o projeto, prejudicam a lei, prejudicam bastante, né? Tanto na parte de transparência, e aí é uma coisa mais conceitual de negócio, mas especialmente pensando como uma pessoa que foi gestora de clube, o que mais prejudica, sem sombra de dúvidas, a hipótese do clube cogitar deixar de ser associação para virar empresa é o regime tributário. O regime tributário no Brasil é uma tristeza, ninguém gosta de pagar imposto, inclusive porque a gente não vê nosso imposto ser revertido em quase nada, né? No clube de futebol, existem uma série de isenções, imposto de renda, deu branco aqui na sigla do lucro líquido agora, depois Sim, é fácil de CSLL. pesquisar. CSLL, Contribuição Social sobre lucro líquido. Tem uma série de isenções. Então, eu vejo com muita dificuldade um clube
abrir mão dessas isenções para ir para um modelo. Sabe quando eles vão fazer isso? Só se já tiverem engatilhado um investidor. Por quê? Porque aí você não corre o risco de fazer uma mudança que vai te onerar, né, sem ter já o aporte garantido. E é difícil você ter o aporte garantido sem ter toda a malha contratual para dar segurança para o investidor. Veja, aí vira a questão do ovo e da galinha, né? Então, eu vejo com muito ceticismo esses vetos especificamente. O projeto é bom. Uhum. Eu não gosto da historinha de que o clube empresa vai salvar o futebol brasileiro, porque eu não acredito nisso. O que salva é profissionalização, gestão corporativa, respeito às normas de conformidade, que está na moda dizer que é o compliance, né? Que tudo que é americanizado faz mais sucesso. Então, em tese, as empresas, elas trazem, as SAs especialmente, e a SAF vai entrar nesse bolo, né, porque é uma sociedade anônima do futebol. Sim. Elas trazem regulamentações, normas muito mais exigentes do que as básicas trazidas pelas associações. Então, de fato, é ruim. É ruim o veto que, no sentido da questão da transparência. Por quê? Porque eles servem justamente para evitar a lavagem de dinheiro, né? A gente já ouviu falar de lavagem de dinheiro, de gente que investe em futebol e tal, e não precisa nem muito longe, isso aí é antigo até. Teve uma série recente também que ainda está na minha lista, mas eu ainda não vi, que é Doutor Castor, né? Uhum. Que era o bicheiro que investia no futebol. Eu Castor de imagino que deva Andrade. ter, eu imagino, não tenho certeza, mas imagino que deva ter tido dinheiro de origem questionável no futebol. Mas é basicamente isso que se quer evitar quando você fala de transparência em clube empresa, né? Então, são elementos que eu acredito que o Congresso deveria reavaliar para aprovar, porque senão a letra da lei vai acabar sendo para inglês ver, porque na prática, na minha leitura, claro, o principal objetivo desse projeto era a carga tributária, porque veja, voltando aqui uma coisa que a gente disse no começo, nada impede hoje um clube de ser empresa. O Red Bull o Cuiabá só que a carga tributária é lá em cima. Aí é uma questão, vai valer a pena? Para o Red Bull vale, né? Afinal de contas, eles têm o controle e têm a grana. Para o Cuiabá, me parece que vale, porque é um clube mais jovem, que começou com o dinheiro do pessoal, não tem um passado pesado para administrar. Mas para a maioria dos clubes brasileiros, torna mais difícil a situação dessa conversão do modelo jurídico. Pedro, para fechar, tem aqui entre as possibilidades com esse novo projeto, emissão de títulos de dívida, debêntures. A gente acompanha muito o programa aqui, que vai veicular essa entrevista, ele é voltado a investimento, bolsa de valores, debêntures e tal. Bacana. Então, eu quero te perguntar se tu acha que é plausível para a realidade brasileira, e se for plausível, se é médio, curto ou longo prazo, os times lançarem ações na Bolsa de Valores brasileira. A gente tem as ações do Flamengo, ações do Corinthians, ações do Criciúma. É factível, embora eu não veja isso acontecer no curto prazo. Poucos clubes estariam preparados para isso hoje. Imagino, por exemplo, que o América e o Atlético Paranaense seriam os clubes mais avançados nesse sentido. É possível. A debênture, especificamente, eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito utilizada pelos clubes para arrecadar, né? Para viabilizar algumas atividades inicialmente. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A grande vantagem, na minha concepção, do modelo empresarial é justamente trazer essas alternativas. Porque a gente diz que o gestor de futebol tem que ser criativo para ampliar suas receitas e tem que ser muito assertivo para diminuir suas despesas, né? E quando você traz outras possibilidades que não estariam na caixinha do futebol, como são as debêntures, como são outras questões de creditórias, né? É relevante, é interessante, e eu acho que é fundamental se pensar nisso. E, havendo profissionalização, não vejo por que não se pensar em capital aberto, não se pensar em bolsa, mas não vejo isso como algo factível no curto e médio prazo, salvo alguma rara exceção, como as duas que eu mencionei, e assim sendo otimista, tá? Porque eu não conheço os bastidores desses dois clubes, mas pelo que eu acompanho, me parecem os dois que já estão se organizando há mais tempo para viabilizar essa mudança estrutural. Você está sem áudio.
Pedro, obrigado pela atenção com a gente, por ter despendido esse tempo com a gente, por ter explicado como é que é esse novo projeto, ter falado um pouco também de gestão de futebol, porque a gente ouve falar muito que a gestão de futebol brasileira é muito ruim e tu só confirmou que a gente ia ver que é uma bagunça mesmo. Vamos torcer para que fique melhor. Tem clubes que são bem administrados também, a gente sabe, a gente acompanha. O Flamengo é um caso que por muito tempo era muito mal visto. O próprio Vampeta falava, né? Eu finjo que jogo, eles fingem que me pagam. Mas hoje em dia a gestão do Landim já é uma outra realidade. Mas assim, a gente sabe que via de regra é complicado. É isso, eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação falar sobre futebol, falar sobre gestão. Fico feliz aí em estar falando com os amigos do sul do país. E, de fato, a nossa gestão ainda tem muito que melhorar, embora tenha dado sinais de que é possível, né? A gente vê clubes evoluindo sua gestão, o Flamengo que você menciona, acho que desde antes do Landim, desde o Bandeira de Melo, né, com o Fred Luiz. No sul eu já mencionei o Grêmio, tem o Atlético Paranaense também. No Nordeste, a gente vê a ascensão. O Bahia, nos últimos 5, 6 anos, melhorou bastante, apesar de estar dando umas patinadas agora, nos últimos 2 anos. O Fortaleza, até outro dia estava na Série C, né? Hoje está em terceiro no Campeonato Brasileiro. Ceará também vem conseguindo crescer. E isso só mostra que o trabalho profissional nos clubes de futebol, ele dá resultado. Muita gente fala que no futebol que vale é título, tem que ganhar logo. E aí, muita gente cita o livro do Fernando Soriano, né? A bola não entra por acaso. De fato, quando você consegue desenvolver um trabalho e você vê que a bola não entra por acaso, é muito satisfatório. O problema, e aí que eu digo que o livro é uma mentira, é que no Brasil a bola entra por acaso todo dia. Tem cada caso absurdo no futebol, mas a gente tem que saber, não é por causa desses acasos que a gente tem que basear a gestão de futebol. Tem que tratar como profissional, tem que buscar evoluir nossos parâmetros, nossos padrões, porque quando a gente fizer isso, vai ser melhor para todos os envolvidos na indústria. Conversei com Pedro Henriques, ex-vice-presidente do Esporte Clube Bahia, ex-diretor executivo do mesmo clube e foi condecorado, foi citado, foi escolhido como o melhor CEO do futebol em 2019. Pedro, muito obrigado pela participação, uma boa tarde, até a próxima. Boa, obrigado pelo convite, até a próxima.